Bem, Luís Val, boa tarde a todos. Sou doutorando em Antropologia da Universidade de Minho e pertenço ao Centro de Investigação em Antropologia e Saúde da Universidade de Coimbra e também ao Laboratório de Estudos Críticos da Antropologia. E, portanto, aquilo que tenho hoje para partilhar convosco diz respeito à minha tese de doutoramento. É parte da investigação e curso de doutoramento em Antropologia Social e Cultural da Universidade de Coimbra. A investigação refere-se às novas modalidades entradas no mundo no século XXI, perspectivadas através de processos de patrimonialização, turistificação, certificação de produtos locais ou regionais e processos de extrativismo, desde a dimensão da água, da energia eólica, dos minérios, das florestas, da altura, etc. E tudo isto tem levado a que ao longo destes anos e décadas haja uma alteração da paisagem rural nesta região. Esta investigação é financiada por bolsa da FCT. Questões iniciais. Como se tem manifestado no território transmontano essa turistificação? Qual o contributo do turismo para o desenvolvimento local e regional? Qual a dimensão e características dessa turistificação? Quem são os agentes principais desse processo de turistificação? Quem beneficia na realidade com essa turistificação do território? E também quais as consequências, sejam positivas ou negativas, para o território e unidades dessa turistificação. Bem, nem de propósito, recentemente a Fundação Francisco Manuel dos Santos publicou este barómetro do turismo que está disponível na internet e de facto, na avaliação que fazem neste barómetro do turismo, levantam algumas questões que encaixam perfeitamente naquilo que eu estou a fazer em relação à região de Trás-os-Montes. Querem saber quais são os impactos percebidos no turismo na vida dos residentes e na transformação dos municípios onde vivem, qual é a atitude da população relativamente ao turismo e ao desenvolvimento, percepções e avaliações sobre efeitos deste setor na economia e sociedade e, por último, aferir opiniões e recomendações para a formulação das políticas públicas relacionadas com o turismo. Em termos gráficos, eles já apresentam alguns resultados. Dizem que quem beneficia mais com o turismo são as grandes empresas do governo e os empresários locais e os residentes beneficiam muito pouco com o turismo. Relativamente à questão sobre quem mais influencia as políticas do turismo, a percepção dos residentes é que é o governo e são os empresários e depois as autarquias, mas que quando perguntar quem deveria ter mais influência, os residentes respondem que deveriam ser as autarquias e a população, e não o governo e os empresários. Portanto, há aqui alguma diferença daquilo que são as percepções e as expectativas das pessoas. Pronto, aqui é um pouco o mesmo que eu acabei de dizer. Bem, relativamente ao Ludo Vitório, àquilo que é o meu trabalho, tenho algumas dúvidas, digamos, epistemológicas. Desde logo a primeira diz respeito ao território. O que é Trás-os-Montes? O que é que podemos considerar Trás-os-Montes? É um território vasto que se apresenta como resultado de um processo histórico complexo, que se manifesta nas continuidades e descontinuidades entre o urbano e o rural, entre o centro e a periferia, e num contexto alargado de urbanização do modo de vida e de globalização dos processos de produção e consumo. Há uma dificuldade em definir os seus limites, pois não sendo uma região administrativa, não sendo uma designação oficial reconhecida pelo Estado, este território manteve a designação das antigas províncias e os seus limites, para além daquilo que é a linha de fronteira com a Espanha, é algo indefinido e sujeito a diferentes entendimentos e sentimentos. Como, por exemplo, os municípios na margem esquerda do Douro, de Mar São João da Pesqueira, Taboaço, Foscoa, em que podemos encontrar referências a que são transmontanos, sentem-se transmontanos. Acresce que, apesar de podermos aí encontrar uma certa coesão ou identificar continuidades, não conseguiremos referir uma rede social única ou uma existência real enquanto grupo. E, portanto, aquilo que se foi decidido é que vamos entender Trás-os-Montes, e é aí que vai ser, se vai
O enfoque do meu trabalho será aí, será no distrito de Vila Real e no distrito de Bragança. A segunda dúvida tem a ver com, aqui estão os processos que eu me propus trabalhar, mas até que ponto é que entre eles não há uma forte relação e não estão implicados uns nos outros. E alguns exemplos. A certificação de produtos tradicionais da pesca artesanais não é patrimonializada também elementos da região. Os patrimónios estão ao serviço do turismo, até que ponto? O turismo pode ou não ser considerado extrativismo. A tematização dos territórios é uma forma de patrimonialização e serve ou procura novos clientes, ou seja, o turismo. Eventos temáticos, a caça, montarias e a pesca são extrativismos. Portanto, algumas dúvidas que neste momento me assaltam. Regressando ao Algarve, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, fiz só esta pequena contabilidade. Eles estabelecem 3 grupos para os municípios. O primeiro grupo com alta exposição ao turismo, o segundo grupo com média e alta exposição ao turismo e o terceiro grupo com baixa exposição. E isto tem a ver com os rastros que eles definiram. No entanto, não consegui encontrar na ficha técnica quais eram os parâmetros para esses rastros. E, portanto, eu depois imprimi também ali 3 situações para cada grupo. E, portanto, por exemplo, no grupo 3, que é o menos exposto, o rastro é de 0,9. No grupo 2, de média e alta exposição, 1,8. E no grupo 1, tem um rastro de 3,1. Eu não sei qual é o intervalo nestes rastros, para eles terem chegado a estas. Mas, como podem ver também, há onde se encontram mais municípios, no grupo 3, e o grupo 1 para mim foi de certa forma uma surpresa ver tantos municípios com alta exposição ao turismo. Principalmente alguns deles, que aqui estão. Bem, a turistificação. Nas últimas décadas assistimos ao crescimento exponencial do turismo nas suas diferentes manifestações em Portugal. A turistificação enquanto a transformação das paisagens das montanhas, em que o placer do turismo se impôs como uma importante atividade económica e obrigou a uma reorganização, uma reestruturação, um reinvestimento por parte dos agentes económicos locais e regionais, a uma atenção e preocupação dos poderes políticos e administrativos, a uma alteração profunda nas rotinas, nos hábitos dos consumos dos indivíduos e das comunidades simultâneas. Uma definição que será a turistificação, um processo de turistificação dos territórios refere-se ao fenómeno socioeconómico que ocorre quando comunidades são reconvertidas e transformadas para atender às necessidades da própria turística, muitas vezes em detrimento das necessidades e práticas culturais da população local. A questão é, uma vez mais, tentar perceber até que ponto a região dos montes está ou não a turistificar-se. Okay? E aqui, então, através da oferta hoteleira, quais são as diferentes tipologias que existem, em termos de qualidade, capacidade, a atitude dos agentes locais, públicos e privados, os certames temáticos, feiras, festivais e eventos, as ativações patrimoniais, como reservas ou parques naturais, sítios arqueológicos, geossítios, rituais, festividades, a corrida que se tem assistido ao reconhecimento ou aos selos de qualidade com a inscrição no Inventário Nacional do Património Material e mesmo relativamente ao património da Unesco. Portanto, serão algumas das questões que irei trabalhar. Portanto, em termos de amostra, no universo de amostras, trabalharei atrás de montes, de Bragança e Vila Real, intervalo de tempo entre 1 de janeiro do século XXI, 1 de janeiro de 2021 e 1 de dezembro de 2025. 25 anos, o primeiro quartal do século XXI, depois mais à frente saberei se podemos ou não falar do século XXI ao falar só destes primeiros 25 anos. Portanto, uma vez mais, aquilo que já disse atrás, a classificação de quais as manifestações que vou estudar, com que vou tentar trabalhar, já estou a trabalhar. Em termos de metodologias e ferramentas, vou trabalhar em etnologia de detalhes, com o trabalho que é multidisciplinar, com conversa com turistas com diferentes agentes locais implicados,
empregados. Aqui a fotografia de detalhes é ir a diferentes sítios, em diferentes momentos, ou seja, não há um trabalho de tempo contínuo, tenho já o que estou a realizar e vou realizando na medida daquilo que são os certames que acontecem, na medida da minha disponibilidade e das necessidades ou de entrevistas ou de conversas com alguns dos agentes. Portanto, há uma pesquisa documental, bibliográfica e publicações periódicas, imprensa também online, e também, naquilo que diz respeito à turistificação, o tratamento de dados oficiais disponíveis do Turismo de Portugal no Registro Nacional de Empreendimentos Turísticos, conhecido como RENET. Também está livremente acessível na internet. Contacto com promotores dos empreendimentos turísticos. No primeiro momento, eles estão de guiar para o formulário de questionário a enviar via e-mail, aguardar para ver se há sucesso ou não, e depois, não havendo o sucesso pretendido, então tentar um contacto pessoal e visitando, não sei se todos, mas tentar uma amostra representativa desses empreendimentos. Visitas a feiras, certames e eventos temáticos, na região, contacto com os promotores para coletar informações do hospital dos eventos, algo que já tenho vindo a fazer. Pesquisa nos arquivos municipais para decisões autárquicas, seja a nível da Câmara Municipal, das Assembleias Municipais e das outras espécies, que promoveram ou promovem a automatização dos seus escritórios comunitários a determinados produtos e outros serviços. Recentemente foi publicado um livro da Água e Maneira Mortágua, em que elas, o título é mesmo este, a oportunidade de uma lição, relativamente ao turismo a nível nacional. E eu penso que esta questão que elas colocam-se é evidente também para mim. Será que corremos o risco de a oportunidade de se tornar uma lição numa lógica predatória sobre territórios e habitação? António Covas, em 2008, disse que no mundo rural, para a ruralidade portuguesa, existia um triângulo virtuoso, que era o turismo, o ambiente e a agricultura. Na minha percepção, em 2025, 2024, 2025, falámos do triângulo vicioso da turistificação, em que temos o território, temos a patrimonialização e a certificação de produtos tradicionais, regionais, mais do que virtuoso, transformou-se em algo vicioso. Relativamente à pesquisa que realizei no tal RENET, os totais de empreendimentos turísticos que tiveram uma abertura no século XXI, são 432, 68 não têm data e anteriores a 2001, neste caso, têm 60 empreendimentos. E depois tem aqui alguma dividido pelos dois distritos, sendo que a minha amostra total será, então, o universo que eu vou trabalhar serão 354 empreendimentos. Esta é a evolução por ano, desde 2001 a 2025. Há um número estranho, que é o 2015, em Bragança, dá 44 empreendimentos. Eu vou tentar averiguar isto, de facto, sobressai estranhamente naquela evolução das curvas. De facto, não sei se é algo meu ou se será mesmo assim. Bem, em relação ao perfil das unidades hoteleiras, o que é que eu acho que será importante perceber? A primeira dimensão, para traçar esse perfil, será a questão da propriedade desses empreendimentos. Quem é que teve a iniciativa? Serão nativos residentes, serão nativos não residentes, serão forasteiros residentes ou serão forasteiros não residentes? Portanto, nesta escala. Depois, no segundo momento, a gestão da atividade. Estão presentes e há uma autogestão integral daquele empreendimento ou há contratualização de serviços a empresas externas e são geridas à distância. E por último, a lógica da atividade tem uma lógica local em que se procura dentro da comunidade abastecer e ter capacidade de gerir a atividade, ou se entra na lógica da globalização e é uma questão de investimento, especulação e comercialização de mais um serviço.
E, portanto, isto depois, em termos de resultados, isto ainda está a ser melhorado, a ser definido, mas poderíamos, então, estabelecer, tendo em conta estes três critérios, as lógicas, ou seja, atribuir ou colocar cada um dos empreendimentos num grafismo mais ou menos desta ordem. Entre o local e o global, entre a autogestão legal e a especialização, outsourcing, ou então entre a questão da propriedade, da iniciativa entre nativos residentes e os